esfera, meu povo. Esfera é esse sólido de revolução maravilhoso obtido pela revolução completa aí de 360 graus de um semicírculo em torno de um eixo. No desenho aí o eixo em amarelo. E o semicírculo, reparem, ele possui o diâmetro sobre o eixo. Faça a revolução, faça a rotação em torno do eixo e obtenhas aqui a esfera. Olha que maravilha. Raio R. Raio R. No desenho do semicírculo a gente tem um raio R. Raio R. Reparem o diâmetro ali sobre o eixo amarelo. Obviamente um ponto central aqui, chamado naturalmente centro da esfera. Então a gente sai do centro, sempre a mesma distância, a gente encontra um outro ponto, né? Essa distância é o chamado raio, né? Então, qualquer distância que a gente traçar aqui do centro até a casca aí da esfera, né? É o chamado raio. A esfera, obviamente, nos remete a um planeta, né? O planeta é praticamente esférico, o planeta Terra, né? Mas a gente tem que pensar em alguma coisa mais palpável, como, por exemplo, um limão, né? Uma bolinha de bilhar, ela é bem esférica, né? E a gente pode, já falando em planeta, pensar na linha do Equador, né? A linha do Equador, eu tô traçando em rosa aqui, né? Qual é o comprimento dessa linha aí? Né? O comprimento da circunferência máxima que a gente obtém aí em uma esfera. Esse comprimento aí vale 2πr, porque é o comprimento de uma circunferência. A gente ainda poderia falar dessa área que eu estou riscando ali, né? Essa área do círculo máximo que eu consigo obter quando eu secciono uma esfera ali, né? É raio de círculo, então πr ao quadrado. Mas essas são questões aí levantadas pela geometria plana. A propósito, qualquer secção que eu faça numa esfera, qualquer corte, essa secção sempre será circular. Vamos pegar esse outro desenho aqui, ó. Vamos fazer um círculo aí, uma secção aqui embaixo, ó. Vamos cortar aqui assim, tá? Cortei a esfera ali, o que vai acontecer? Gerou essa partezinha de baixo ali, que é chamada calota esférica, mas a secção é esse círculo ali. Pode ver que esse círculo é um pouco... Ele tem uma área um pouco menor do que o círculo máximo, aquele quando eu cortei, quando eu seccionei a esfera pelo centro. Então, se eu for questionado sobre a área desse círculo aí formado a partir dessa secção, eu vou precisar naturalmente desse raio. Vou pintar ele aqui de azul, olha só. Eu preciso desse raio azul, que não é o raio da esfera. Porque o raio da esfera tá onde? Ele vem do centro e bate ali na casca da laranja, vamos assim pensar, né? Esse é o raio da esfera, ó. E o que aconteceu? Eu vim do centro a uma certa distância e aí é que eu fiz essa secção. Perfeito? Então essa secção aqui, ó, esse corte foi feito a uma certa distância a partir do centro da esfera. E aí vocês já estão imaginando o que podem usar para liquidar essa questão aí, né? Pitágoras é óbvio. Então, tá aí a nossa primeira relação aqui, fundamental, importantíssima, tá? O quadrado aí desse raio, que é a hipotenusa, né, é igual ao quadrado da distância do centro da esfera até o centro da secção, mais o quadrado aí sim do raio da secção. Então isso aí é Pitágoras, tá, pessoal? Não é algo para decorar, vocês têm que fazer esse desenho aí quando ocorrer essa situação. Valeu? Então, se precisássemos calcular a área da secção, ou seja, essa área amarela aqui, a gente teria que fazer esse Pitágoras aí primeiro para determinar o raio dessa secção e aí fazer essa área, né? Cujo valor seria πr ao quadrado, né? Se fosse solicitado o perímetro dessa secção, então 2π vezes esse raiozinho aí, né? Cuidado, esse raiozinho não é o raio da esfera, ele é menor, essa secção não foi feita no centro, né? Eu falei em limão, né? Dá para pensar também numa laranja, né? Mas vamos lá, a casca do limão, né? Se eu tivesse que fazer a área aqui, ó, 1, 2, 3, 4, por exemplo, quantos centímetros quadrados eu consigo na casca do limão, né? Qual é a área da esfera, né? Então, área da esfera ou superfície esférica, aqui a gente tem uma fórmula crucial, 4π raio ao quadrado. Importantíssima, imprescindível, precisa lembrar dela, tá? E se eu precisasse calcular o volume dessa esfera, então eu tenho outra ferramenta e ela é 4π raio ao cubo sobre 3.
Então, gente, essas são as duas fórmulas que precisamos memorizar aqui na esfera, tá? Num outro vídeo, eu vou fazer a demonstração dessas duas fórmulas para vocês, tá? A demonstração é interessante, mas a gente precisa definitivamente lembrar dessas fórmulas. 3 definições cruciais aqui. Primeira delas, fuso esférico. Pessoal, só a parte da casca, tá? Então, não existe perguntar volume de fuso. Só a área, aquela área verde que eu marquei ali. Reparem o seguinte, que esse fuso ele tem um ângulo de abertura, né, a partir lá do centro da esfera. Tá? Então, para trabalhar com o fuso esférico, vai ser crucial essa informação daquele ângulo central lá, daquele ângulo de abertura. Na sequência, cunha esférica. Agora sim, pessoal. A cunha eu tenho o fuso e ainda essa parte aí de dentro, né? Se a gente corta um gomo aí de um limão, né? Vocês têm isso que a gente chama de cunha esférica. Então, cunha esférica vulgarmente chamada de gomo. Novamente, eu preciso saber aquele ângulo central. A gente precisa saber aquele ângulo central lá que eu estou chamando de θ, para poder saber quantas cunhas aí tem em uma esfera, né? Por exemplo, se eu tenho uma cunha ali com um ângulo central de 90 graus, eu já sei que para completar a esfera eu preciso de 4 dessas cunhas. Perfeito? 90, 90, 90, 90 dá os 360, né? Essa é a ideia. Como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, a área do fuso. Como é que eu vou fazer a área do fuso? Eu preciso saber qual é a fração desse fuso, essa parte da casca aí, porque eu tenho uma fração relativa à área total da esfera. Que fração é essa? Ora, pessoal, θ 360 graus. Essa é a fração. Então, reparem, se meu θ lá é 90 graus, o que significa 90 360 avos? Isso não é 1/4? Então, se eu tenho um fuso formado aí por um corte aí de 90 graus, né? Por um ângulo diedro, é chamado isso formalmente, né? Um ângulo diedro, com 2 edros, 2 faces, né? O ângulo diedro de 90 graus vai acabar gerando esse fuso aí, essa parte da casca que representa 1/4 da área da esfera, tá? Por isso a importância daquele ângulo central lá, aquele ângulo diedro. Vamos para a área da cunha esférica. Agora tem uma área maior aí, né? Eu tenho, obviamente, a área do fuso, para calcular aqui, né? A gente já sabe como se faz esse cálculo. E eu tenho mais o quê? Essa parte laranja claro ali, ó. Essa parte laranja é a metade de um círculo. É a área de um círculo ali dividido por 2, né? Esse círculo vai ter o mesmo raio da esfera, ó. Estão vendo o raio da esfera aí, né? Só que essa metade é o que eu estou enxergando aqui. Mas aqui do outro lado também tem essa mesma metade, né? Porque eu tenho 2 cortes feitos ali, né, para gerar esse ângulo diedro. Então isso aqui ainda tem que ser multiplicado por 2. Obviamente eu vou ter a área de um círculo ali, então, né? E a área de círculo a gente sabe que é π vezes um raio ao quadrado. E para o volume da cunha, obviamente, eu preciso saber o volume total da esfera, porque a cunha nada mais é do que uma fração da esfera. Que fração? Aquele ângulo diedro sobre 360 graus, né? Então, quer fazer o volume da cunha? Tu precisa saber que fração isso representa do todo, porque tu vai calcular o volume total da esfera. E aí tu vai verificar a fração correspondente. Se o ângulo for de 180 graus, por exemplo, então tem a metade, 1/2 da esfera toda. Se aquele ângulo diedro, né, que gerou a tua cunha for de 90 graus, tu tem 1/4. E se ele for de 36 graus? Bom, então tu tem 36 360 avos. Tu tens o quê? 1/10 do volume total da esfera, se tu precisa fazer o volume dessa cunha. E assim a gente vai. Então são só 2 fórmulas para lembrar, hein? A área total da esfera, né, que é o 4π raio ao quadrado, e o volume total da esfera, que é 4π raio ao cubo sobre 3. E aqui a terceira definição nessa categoria, que é a calota esférica. Então, quando a gente faz um corte, uma secção na esfera, na verdade gera 2 calotas aí esféricas, né? Vou me concentrar nessa que eu pintei de cor-de-rosa ali, é uma calota esférica, reparem. Ela tem ali um pequeno raio, né, que não é o raio da esfera. Reparem aqui que o raio da esfera é um tanto maior, né?
Vou chamar o raio da esfera sempre de Rzão, né? E aqui eu tenho uma distância, tá? Eu vou chamar ela de Hzinho, ó. Uma distância que vai do centro dessa secção até esse ponto lá embaixo, que é justamente o polo, podemos dizer assim, o polo sul dessa esfera, né? E no ensino médio, pessoal, as perguntas relativas à secção esférica, ou seja, sobre essa calota aí, são sempre em cima dessa secção aqui, ou seja, desse círculo aqui. Tá? E para trabalhar com esse círculo, a gente precisa desse Rzinho e a gente constrói ele a partir de Pitágoras, como eu mostrei antes para vocês, né? Aquela distância a partir do centro e o raio da esfera puxado ali, ó. Então aquele Pitágoras ali vai me dar condições de calcular aquele Rzinho e aí eu vou conseguir encontrar a área dessa secção ou o perímetro dessa secção, como eu mostrei há pouco, tá? Agora, a título de curiosidade, meu povo, eu vou dizer para vocês. A área da calota esférica aqui, ó, é dada por 2πrh. É só uma curiosidade mesmo, tá, pessoal? Não precisa decorar isso aqui. E o volume da calota esférica, esse é mais complexo. 1/3 πh ao quadrado, que multiplica 3 vezes o raio da esfera menos essa distância h. Então são duas curiosidades aí, tá? Ninguém aí precisa decorar qualquer uma dessas duas fórmulas aí. Valeu, meu povo, era isso. Não esqueçam, hein? Essas duas fórmulas aqui é que são cruciais. De resto, é interpretação. Não tem fórmulas além dessas duas aqui pra gente lembrar. Valeu, meu povo. Até logo mais. Abraço.